capítulo 8, dos versículos 22 a 26. Leia comigo. Diz assim: eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas. Elas parecem árvores andando. Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então os seus olhos foram abertos e a sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa dizendo: não entre no povoado. Você pode sentar na presença de Deus. Gente, nós acabamos de ler um milagre de Jesus e nós vimos que este milagre não ocorreu instantaneamente, mas ele ocorreu de maneira progressiva e não instantânea. Jesus, todas as curas de Jesus, elas foram também didáticas, sempre há ensinamentos. Jesus curou pessoas porque ele as amava, porque ele queria curá-las, porque elas precisavam de cura. Mas em todas as curas de Jesus tem ensinamentos muito significativos. Mas está aqui essa cura, esse milagre, e merece muito a nossa reflexão. E a gente vê aqui, nessa passagem, a chegada deste cego a Jesus, e daí a gente vai ver Jesus agindo quanto ao ambiente da realização de milagre e a cura que o Senhor Jesus realizou. Deixa eu pensar com você na chegada do cego a Jesus. Versículo 22 diz que algumas pessoas trouxeram o cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Está escrito que algumas pessoas, elas tomaram esse cego e eles o conduziram a Jesus. Por quê? Porque o cego não ia achar Jesus sozinho. Houve algumas curas na Bíblia, cego de Jericó, que Jesus estava lá passando, ele ouviu e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas Jesus estava ali passando. Jesus então vai parar, ouviu, manda que o cego venha, mas Jesus estava passando ali. Aqui é nítido que esse cego não acharia Jesus sozinho. Teve amigos que o levaram, que o conduziram a Jesus. E diz mais uma coisa: eles suplicaram que Jesus tocasse nele. Eles agiram a favor daquele cego, daquele amigo. Eles trouxeram esse cego a Jesus, eles suplicaram, eles pediram a Jesus que tocasse nele. É assim que esse milagre, essa mudança na história desse homem começa, com gente que o conduziu a Jesus. Se eles não conduzissem, esse cego nunca encontraria Jesus, nunca seria tocado por Jesus, nunca receberia o milagre de Jesus. Eu quero dizer a você que à nossa volta tem muito cego. Quem sabe não tanto cegos físicos. A princípio eu não lembro de alguém que, enfim, no momento, alguém que seja cego fisicamente. Mas tem muitos cegos espirituais, e a pior cegueira é a cegueira espiritual. Cegueira espiritual é aquela que impede as pessoas
de enxergarem, de perceberem a realidade da existência de um Deus que as ama. Um Deus que enviou o seu Filho Jesus para morrer pelos pecados destas pessoas, se constituindo em um único caminho que leva a Deus. As pessoas que não enxergam isso, elas estão cegas. E a Bíblia fala em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho não resplandeça. Veja bem, a Bíblia está falando de uma cegueira que não é física. Quando fala do Deus desse século, está falando literalmente do diabo. A Bíblia diz que o diabo, então, ele cega as pessoas, para que a luz do Evangelho, o Evangelho que muda, o Evangelho que transforma, para que essa luz do Evangelho não seja vista por essas pessoas. E é dentro disso que Jesus fala de alguma coisa muito interessante. Ele usa uma história, uma ilustração para revelar um fato espiritual. Ele diz: se alguém quer entrar na casa de um homem valente e saquear os seus bens, e nesse contexto ele estava falando de luta espiritual, de batalha espiritual, de resgatar a vida de pessoas do mal. Jesus está dizendo: se alguém quer entrar na casa de um homem valente, saquear os seus bens, antes tem que amarrar esse valente, para então entrar na casa dele, esses bens que ele está guardando, e tirar os bens da casa desse homem valente. Qual que é o significado dessa história? Esses chamados bens é a vida de pessoas. Quem que é o homem valente que está segurando a vida das pessoas na tristeza, no distanciamento de Deus, no não conhecimento do Evangelho, na opressão, no erro, nos caminhos tortuosos? Quem que é esse valente que está segurando essas pessoas? É o diabo. Jesus está ensinando que tem que ter uma batalha espiritual, uma ação espiritual, para que esse valente seja amarrado, para que essas pessoas fiquem livres e possam então serem alcançadas para o reino de Deus. Para que essas pessoas enxerguem e tomem a decisão delas. Cegos não irão a Jesus sozinhos. Eles precisam de ajuda. E às vezes, quando a gente vê algumas pessoas em situação difícil, a gente diz: puxa vida, que dó. Você viu só a situação dessa pessoa? Nossa, me dói o coração quando vejo isso. Mas só fica nesse discurso. Nesse blá, 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 blá. Não adianta nada. E não se faz nada. E às vezes nós nos consolamos com esses discursos. E nos acomodamos a ele. Eu tenho um sentimento. Como eu sou bonzinho, como eu amo as pessoas. Mas não faz nada. Os amigos daquele homem cego, eles podiam dizer: que dó dele, ele não enxerga. Puxa vida, como eu gostaria que ele enxergasse. Olha como ele sofre. Mas ia resolver esse discurso? Esses homens fizeram alguma coisa. Eles pegaram esse amigo, eles foram a Jesus, e eles suplicaram a Jesus. Tem duas coisas aqui: ação e intercessão. E são duas coisas que a gente precisa fazer em relação a pessoas que estão à nossa volta e precisam encontrar Jesus, perceber Jesus,
ter uma experiência com Jesus e fica livre de uma cegueira espiritual. É preciso ter intercessão, oração, súplica diante de Deus, batalha espiritual e ação. A gente tem que buscar levar essas pessoas a Jesus, conduzi-las a Cristo, para que elas tenham uma experiência com Cristo e possam ser libertas na vida delas. Quantos cegos nós conhecemos? Talvez tenha cego lá na nossa casa, na parentela, no trabalho, na vizinhança, na escola. Ei, a gente tem que olhar, a gente tem que colocar essas vidas diante de Jesus. Esse ano a gente vai ter lançando semente de novo. E vai envolver esse trabalho de oração, de intercessão. E a gente tem que conduzir pessoas a Jesus. Dificilmente alguém vai a Jesus sozinho. Nos evangelhos, houve gente que foi a Jesus com dificuldades, que enfrentou as dificuldades, que tinha uma decisão pessoal mais forte. Teve lá a mulher do fluxo de sangue que enfrentou uma barreira, chegou lá. Mas a maioria não é assim, a maioria tem que ser conduzida, a maioria tem uma batalha espiritual. E é preciso uma ação nossa diante disso. A gente precisa conduzir pessoas doentes a Jesus. Ministrar a elas. Ministrar a elas. Essa semana a gente falou alguma coisa assim, do TCL, das oportunidades que Deus coloca na nossa frente para abençoar pessoas, para orar por pessoas, às vezes até na rua, enfim, em outros lugares. Hoje de manhã o pastor Ivo, veio me contar uma história que ele ouviu essa mensagem do TCL. Daí ele estava saindo de casa, ele viu uma vizinha que ia mancando. E daí ele perguntou à vizinha, o que aconteceu? Daí ela falou, estou com um problema muito sério no meu joelho, e está difícil, não consigo andar, estou mancando. Daí ele perguntou, enfim, a viu com essa dificuldade, perguntou, eu poderia orar por você? Daí ela disse, pode? Daí ele chamou ela mais na calçada, orou em favor do joelho dela, despediu e ela começou a andar, e em 20 metros que ela andou, a dor desapareceu, parou de mancar e ela recebeu um milagre instantâneo. Sabe, Deus se manifestou ali, na rua, mas teve uma ação, teve oração, teve alguém com uma experiência com Jesus ali, mas alguém fez alguma coisa. Ele não disse, ai que dozinha da vizinha, está mancando. Não, ele fez alguma coisa. E Deus quer que a gente faça alguma coisa. Deus está nos chamando a fazer alguma coisa pelas pessoas. Esse milagre aconteceu porque alguém fez alguma coisa. Porque alguém intercedeu. Porque alguém levou esse homem até Jesus. Então tem cego espiritual, tem cego físico, tem doente físico, doente emocional, sabe? Que precisa de alguém que o conduza ao Senhor Jesus Cristo. Jesus estava na cidade de Betsaida. E esses homens levaram esse amigo deles a Jesus lá em Betsaida. E Jesus está ali, quando esses homens o levam, Jesus faz alguma coisa diferente. Versículo 23 diz, ele tomou o cego
pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Daí, eu vou falar, depois do versículo 26, que diz assim: depois da cura acontecida, Jesus mandou para casa dizendo: não entre no povoado. E a leitura desse texto faz com que surja uma pergunta. Por que, ou algumas perguntas, por que Jesus não o curou em Betsaida? Por que Jesus não o curou instantaneamente numa primeira ministração? Por que essa ação de Jesus em tirá-lo do povoado e depois ele dizer: não volte mais para lá? Depois de curado, essa foi a ordem de Jesus: não volte mais para aquele lugar. Não volte a entrar no povoado. Isso indica que aquele ambiente não era bom. Jesus, para realizar o milagre na vida dele, o tirou daquele ambiente, daquele povoado, daquela cidade. Tirou ele de lá. Jesus se recusou a curar aquele homem em Betsaida. Ele o tira de lá. Mas o que está acontecendo aqui? Por quê? Mateus, capítulo 11, versículo 21, nos dá uma indicação do porquê que Jesus tirou aquele cego de Betsaida. Jesus diz assim em Mateus 11, 21. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido. Betsaida era uma cidade, um povoado, debaixo de um ai divino. Debaixo de um juízo divino. E sabe por quê? Jesus disse: porque eles viram o que Jesus fez, conheceram Jesus, mas não se arrependeram. Essa é a razão que os editores da Bíblia, quando tem essa passagem lá em Mateus, o título é Cidades Impenitentes. Cidades que não se arrependeram. Pessoas de determinados lugares que não tiveram arrependimento. E naquele lugar que não tinha arrependimento, Jesus não fez o milagre. Aquele homem estava morando em um lugar que tinha impenitência, falta de arrependimento, falta de reconhecimento de pecado, falta de pedido de perdão, falta de mudança de vida, falta de liberação de perdão. E Jesus disse: aqui eu não faço milagre. Jesus retira aquele homem para fora de Betsaida. E não faz o milagre em Betsaida. Aqui tem uma lição para nós. Jesus não opera milagre de qualquer jeito, em qualquer lugar. Jesus opera milagres em ambientes propícios, em situações adequadas. O que a passagem deixa clara é que Jesus não faz milagre onde tem falta de arrependimento, onde tem falta de perdão. Arrependimento envolve o nosso coração, reconhecimento do nosso pecado.
E tem muita gente pedindo milagre em uma espécie de Betsaida. Está dizendo, Jesus faz um milagre no meu casamento, transforma o meu casamento. Muda a história do meu casamento. Mas não se arrepende dos pecados que comete contra Deus e contra o cônjuge. Não perdoa. Está pedindo que Deus faça o milagre, mas continua com a mesma falta de respeito. Continua às vezes com o mesmo vocabulário baixo, chulo e agressivo. E daí está dizendo, ei Jesus, muda meu casamento, muda o meu cônjuge, muda aquela coisa. Não aguento mais, muda. Faz um milagre. Mas não tem arrependimento dos pecados que se comete. Não se tem uma nova postura. Não se tem uma mudança. Não se olha para os pecados que tem cometido contra o seu cônjuge e contra Deus. Não se olha para o que está acontecendo naquela casa. Não se arrepende dos pecados cometidos lá dentro. E daí, às vezes, tem as justificativas. Não, eu já tentei, já perdoei uma vez, não mudou. Ah, eu dei uma maneirada no jeito de falar, eu até tentei respeitar, mas o outro lado não me respeitou, então por que eu vou respeitar? Sabe o que é isso? É impenitência, é falta de arrependimento. E daí quem diz, não, mas então quer dizer que o outro lá vai faltar com respeito e eu vou ter que respeitar? Como é que é isso? Jesus disse que a gente tem que pagar o mal com o bem. Jesus disse que a gente tem que abençoar quem nos amaldiçoa. Ele disse que a gente tem que orar por quem nos persegue. Jesus disse que a gente não tem que pagar o mal com o mal. Ah, Silas, você está dizendo então que mesmo lá que o outro lá me trate mal, eu vou ter que respeitá-lo? Sim. É isso. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz. Tem que ter arrependimento. Eu não posso justificar os meus pecados. Fiz isso porque o outro fez isso. Então, essa história nunca para. Essa dinâmica de autodestruição desse relacionamento nunca vai parar. E talvez alguém diga, mas e que tal se eu sempre fizer a minha parte e o outro lado nunca fizer a dele? Como é que vai ficar? E se nunca mudar? Ei, Deus vai cobrar da gente o que é da gente. Mesmo se nunca mudasse, quando eu chegar diante de Deus, Ele vai saber que eu obedeci. Mas nunca nada vai mudar e nunca vai acontecer um milagre se não houver arrependimento. Se continuar com impenitência, Jesus se recusa a fazer milagre lá. Tem que ter arrependimento de pecado, para que Deus mude o lar, para que Deus mude a vida financeira. Abre as portas, Jesus faz isso, faz aquilo. Estou com um monte de dívida, isso, aquilo. Ei, será que eu já me arrependi pelos meus pecados financeiros? Eu já fiz um exame na minha vida financeira? Na minha vida profissional? Eu já pedi perdão a Deus, talvez do tempo que eu matei quando eu era funcionário daquele lugar? Do serviço que eu não fiz como deveria fazer, com a excelência necessária, que eu não fiz porque eu achava que de repente não me reconhecia, então eu fazia de qualquer jeito? Eu já me arrependi do pecado do consumismo.
de gastar além do que ganho? Só porque tem uma propaganda, ou porque alguém comprou, eu também tenho que comprar, daí eu vou e eu me endivido? Ou porque o meu filho pediu, ele estava chorando, eu não tinha dinheiro, mas ele queria tanto, fiquei com dó, daí eu comprei, e por isso eu estou assim. Ei, que lição que o filho está aprendendo? Você acha que você está fazendo algum bem para o teu filho fazendo isso? Está passando um momento difícil? Tem um limite, ensina para ele. Para que ele não cresça achando que a vida nunca vai dizer não a ele, porque na casa dele ele só ouve sim. Ele vai crescer com essa ilusão que o mundo, que as pessoas, todo mundo vai dizer sim para ele, e daí ele tem esse conflito lá fora. E não sabe lidar com isso. Daí fica perdido, deprimido, em crise. Faltou ensino lá em casa. Será que a gente já pediu perdão pelos nossos pecados financeiros? Será que a gente está devolvendo o que é de Deus? A Bíblia diz que o dízimo é dele. Será que nós já nos arrependemos, talvez, por pecados de desonestidade em algum nível na vida financeira? E daí, novamente, quem sabe vem as nossas justificativas. Não, mas eu fiz isso porque a situação era difícil. Por causa disso, daquilo. Jesus não faz milagre em Betsaida. Ele só faz fora. Ele tirou o cego para fora de Betsaida para fazer o milagre. Será que nós não estamos em alguma espécie de Betsaida na nossa vida familiar, financeira, vida emocional, vida sentimental? De repente, Jesus, abençoa meu namoro, meu noivado, está em crise aqui. Tem ciúmes, inveja, macumba, feitiço, acho que é isso que está atrapalhando. Eu não estou dizendo que não estou negando a realidade dessas coisas. Mas como é que está esse namoro? É um namoro de acordo com a palavra de Deus? Ou está indo para a cama com o namorado e a namorada? E está pedindo que Deus abençoe esse negócio. Ei, isso é Betsaida. Ele não opera em Betsaida. Se a gente quer milagre, tem que sair de Betsaida. Jesus tirou aquele homem para fora de Betsaida. Será que a gente não está numa Betsaida e está pedindo que Deus mude nossa vida espiritual, nossa vida emocional, nossa vida ministerial? Que Deus levante o nosso ministério, ou talvez, não quero mais fazer nada no reino, porque tive muita decepção, e você está em Betsaida. Jesus para realizar o milagre na vida desse homem, ele o tira do lugar da impenitência, do lugar da falta de arrependimento, da falta de perdão, da falta de liberação de perdão. Aqueles homens poderiam dizer, não, Jesus, é aqui em Betsaida que a gente quer que você cure o nosso amigo. Não. Jesus o tira para fora. Ele vai para fora com Jesus. Eu fico imaginando que aqueles amigos vão para fora junto. Eles estão lá orando, intercedendo para que o milagre aconteça. O milagre aconteça. Jesus, então, está levando esse homem para fora. Amados, cabe
a nós verificar de maneira muito honesta. Vamos ser honestos. Verificar se alguns milagres que temos buscado de repente não estão acontecendo por falta de arrependimento ou de perdão. Jesus tira esse homem. Versículos 23 a 25 diz: depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e a sua vista lhe foi restaurada. E ele via tudo claramente. Esse homem recebeu esse milagre em etapas e não instantaneamente. Depois da primeira ministração, Jesus pergunta se ele via alguma coisa. Houve um avanço, houve uma melhora. Mas não houve a cura total. Muitas pessoas às vezes dizem assim: quando Deus faz completo. Deus não faz nada pela metade. Não, Deus não faz nada pela metade. Quando a gente vê aqui, essa cura que demorou mais e teve um certo processo, o problema não estava no poder de Jesus em realizar o milagre, mas estava nas dificuldades daquele homem em receber o milagre. Jesus ministra, ele olha, não consegue ver nitidamente. Talvez aquele homem saiu de Betsaida, mas ainda tinha um pouco de Betsaida dentro dele. E quem sabe, aquele homem podia dizer: pois é, pensava que Jesus ia me curar totalmente, só me curou pela metade. Eu vou embora. Talvez aqueles homens reclamassem: Jesus, não aconteceu tudo ainda. Enfim, às vezes a gente inventa algumas coisas e tem alguns clichês no meio evangélico, né? Essas coisas, né? Que Deus não faz nada pela metade, quando Deus fez, isso não está na Bíblia. Mas a gente fala como se estivesse. Mas enfim, o problema não está em Deus abençoar, mas no homem em receber. Mas a questão é que aquele homem permanece com Jesus. A Bíblia não fala mais ali dos amigos, mas com certeza eles estavam ali com ele. Jesus não desiste, e Jesus nunca desistirá. Jesus não desistiu, mas o homem também não desistiu. Isso nos ensina que nós não podemos desistir enquanto não virmos a bênção completa, o milagre completo. Às vezes ele não acontece instantaneamente, mas ele acontece dentro de um processo. E muitas vezes os maiores milagres, ou o maior milagre, não está na realização em si daquilo que queríamos, mas grandes milagres acontecem nesse processo, nessa caminhada, no trabalho que Deus faz em nós durante essa caminhada e durante esse processo. A bênção maior muitas vezes está no processo do que no milagre em si. Isso exige a nossa perseverança. Jesus realizou esta obra nesse homem, dessa maneira. Jesus ora por ele, e é muito interessante, né? No cego de Jericó. Ele vem,
Vem Jesus vai perguntar para ele: o que você quer que eu te faça? Ah, Senhor, que eu veja. Vê, tua fé te salvou. Jesus nem botou a mão nele, nem fez nada. Só falou e aconteceu na hora. Agora, nesse cara aqui, Jesus cospe no olho dele. Coloca a mão. Tinha barreiras maiores, dificuldades maiores. Há coisas, às vezes, que a gente consegue pedir e receber na sequência, mas, às vezes, tem uma luta maior e nós não sabemos por quê. Na vida desse homem, a gente está especulando aqui algumas coisas bem interessantes. Mas tem um trabalho maior para aquele milagre acontecer. Jesus pergunta: como é que está? Melhorou. Não via nada. Eu vejo homens como árvores se movimentando. E daí Jesus não desiste, o homem não desiste, o processo de ministração continua. Continua. Isso fala da insistência em oração. O processo continua. Jesus volta a ministrar. E daí, depois, este homem consegue ver nitidamente, claramente todas as coisas. E daí Jesus disse para ele: não volte para o povoado. Às vezes a gente tem algumas conquistas, a gente vence uma vida errada, vence pecados, vence comportamentos errados e tal, e a vida melhora, a gente alcança a bênção, mas de repente a gente volta lá para Betsaida. E volta a mexer no baú, nas mágoas antigas, nas velhas acusações, com os velhos comportamentos. A vigilância é deixada de lado. Jesus disse: não volta para Betsaida. Será que de repente até algumas coisas que a gente recebeu acabou perdendo porque voltou para Betsaida? Voltou para o povoado da impenitência? Jesus quer que a gente continue adiante. Ele não quer retrocesso. Ele quer um processo que avance. Que avance. Eu creio que Deus está falando conosco algumas coisas hoje. E diante disso, eu desafio você a buscar, ajudar aqueles que ainda não tiveram encontro com Jesus. Olhar para aqueles que estão cegos e que fazem parte do nosso convívio. Ou alguns cegos que, quem sabe, nós iremos encontrar na nossa caminhada. E trazê-los a Jesus. Intercessão, batalha espiritual, para que eles vejam. Vamos verificar se não estamos em alguma espécie de Betsaida. Vamos sair do comportamento impenitente, dos lugares da impenitência. Vamos quebrar as nossas resistências. Caminhemos para Cristo. Obedeçamos a palavra dele. Vamos nos submeter ao processo divino. Talvez algumas dificuldades estejam sendo encontradas e está dando trabalho. Mas não desista. Porque Jesus nunca vai desistir de nós. Amém?